Vamos lá, show de bola, Milton Naves, boa tarde pro amigo ligado na Itati Live, confirmando 12:03, uma quarta-feira de treino somente no período da tarde. Os jogadores que ontem, depois da atividade pela manhã, eles foram liberados, e a reapresentação hoje à tarde na Toca da Raposa 2, uma semana para a estreia oficial na temporada e muita coisa ainda para acontecer pelos lados da Toca da Raposa 2, da sede administrativa do Barro Preto. Tem que colocar muita coisa no papel, definir mais saídas de atletas, quem sabe algumas permanências. O trabalho tem sido 24 horas por dia no Cruzeiro, da diretoria e também do núcleo gestor, o núcleo dirigente transitório. Mas a gente começa com uma informação. Hoje foi publicado um edital de uma reunião ordinária do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, marcada para o dia 6 de fevereiro, 7 horas da noite, Parque Esportivo do Barro Preto, e com a seguinte pauta: vai referendar aí o núcleo gestor do Cruzeiro, que tomou posse aí para comandar os trabalhos em 20 de dezembro de 2019, e examinar também o balanço do final de 2018, do primeiro ano ainda da última gestão de Wagner Pires de Sá. Esse balanço tinha muitas ressalvas, então os conselheiros vão analisar estas duas situações na reunião do dia 6 de fevereiro no Parque Esportivo do Barro Preto. E na bola, enquanto na sede administrativa os gestores seguem se reunindo, levantando todas as situações, a dívida do Cruzeiro, o que pode ser feito, os últimos detalhes para o lançamento do sócio reconstrução, que vai mesmo acontecer na próxima sexta-feira, na Toca da Raposa 2, o Ocimar Bolicenho, diretor de futebol, ele segue se reunindo, recebendo empresários, recebendo jogadores para tentar um acordo. O primeiro passo, Milton, Júnior Brasil e ouvintes do Rádio Esportes, é o seguinte: o ideal para o Cruzeiro neste momento é que todos aceitassem uma redução salarial, porque aí você evita. Como que estão sendo as negociações do Cruzeiro? Chamam os jogadores, tem os atrasos aí de folhas salariais, FGTS, férias, 13º. Então chega, por exemplo, o último a renovar, o Edilson. 2 até agora aceitaram, né, a condição, o Léo e o Edilson, que vai falar hoje na Toca da Raposa 2. Chega no Edilson, chegou no Edilson, os débitos são esses, isso aqui a gente vai parcelar e pagar bem pra frente. E além disso, uma redução no salário para você permanecer. O Edilson aceitou. E é assim com todos os atletas. E o que isso significa? Que se o cara fala, não, isso aí eu não aceito, é entrar na justiça, vem uma ação milionária, e aí além de pagar o que está para trás, você corre o risco de pagar o que está para frente. Então você se livra de uma ação milionária na justiça, com esses altos salários que tem. Então por isso eu falo, Júnior Brasil, que o ideal, quanto mais renovação o Cruzeiro conseguir, será um problema a menos lá no futuro para ter que responder e recorrer aí em justiça do trabalho. Então, claro que ninguém vai abrir mão também dos salários que estavam atrasados, né? Pessoal, eles tiveram aí o ano, no ano passado, mês após mês, e o clube não honrou esses compromissos. Então, o Cruzeiro, a ideia do núcleo é jogar lá para frente de várias vezes para ter esse fôlego no momento, e aí, com uma nova folha salarial a partir de agora, honrar daqui para frente esses compromissos com os atletas. Um abraço, Samuel. E na hora que começarem os campeonatos, aí você começa a ter receita. O Cruzeiro vai levar aí, possivelmente, sofrendo punição com relação ao campo. Tudo antecipada. Mas não, eu digo de você, os jogos. De bilheteria. Bilheteria, receita. Ainda mais se você levar para determinada cidade, que o Cruzeiro vai ser uma atração aí no interior. Então, de repente, você vai ter algum estádio, você faz placa de publicidade, você encontra alternativas, vai ter uma receita que vai entrar. No resto, não, a gente já sabe.
E isso aí você vai equacionando o empréstimo que é falado, que o Cruzeiro talvez possa fazer aí para colocar pelo menos as coisas mais básicas, aquilo que precisa para gerar, colocar em dia. Agora, quando você fala todo mundo, eu vejo jogador não, você tem que resolver com ele a situação, mas se possível arrumar um negócio. Encontrar alguma alternativa, porque tem jogador que também fez muita raiva, viu, Samuel? Então tem jogador que, se você puder encontrar uma alternativa para um negócio, num acordo, e um acordo que seja bom para os dois lados, o cara também pensa nisso. Às vezes pode até pintar um exterior, ser um negócio bom, então tudo tem que ser avaliado, mas o principal, e acho legal mesmo, o Edilson, com toda a birra, o torcedor às vezes ficou com ele, do que ele não jogou, mas o cara se dispor a aceitar uma redução, a falar que quer participar de uma reconstrução, que ele tem a cabeça focada nessa reconstrução, que ele deu um sangue a mais, mas é legal ficar quem realmente quer ficar, porque a gente sabe que esses caras estão abrindo mão de algo, então ficar estando inteiro, 100%. Pois é, e esse é o problema que você falou, tentar um acordo para uma saída imediata. Se o cara for sair imediatamente, ele vai querer receber o que está para trás, né? Então, essa é a dificuldade. Esse pessoal chega na negociação, a diretoria do Cruzeiro e os gestores, eles chegam. Tem alguns atletas que eles já chegam devendo 2, 3, 4 milhões de reais. Então, você parcelar isso para agora, você vai ficar com a folha quase a mesma coisa. Claro que vai ser um pouco menor, mas você parcela isso para agora. Vamos supor, você chega em um atleta X, negocia com ele, ele tem 3 milhões, 4 milhões em atraso. Aí ele vai sair agora, vai para outro clube. Mas aí ele quer receber ao longo deste ano, por exemplo, os 4 milhões em 12 vezes. É uma grana muito alta que você vai ter que pagar por mês, né? Tipo, você divide por 12, dá mais de 300 mil reais. Então isso seria um jogador aí para ficar. Então por isso as negociações não são fáceis e tem demorado neste processo, exatamente por causa disso. Samuel, e um cara que emblemático aí por tudo que aconteceu ano passado, como é que tá, hein? A gente tem até falado pouco, porque acaba esquecendo ante a tanto problema. Mas e a situação do Thiago, hein? Tá na justiça, vai pra justiça. O Thiago, a causa dele, para você ter uma ideia, com os atrasados e com tudo, 16 milhões de reais. Então vai ficar na Justiça do Trabalho aí até agora. Ele não conseguiu a liberação imediata. Isso vai se arrastar. Outras situações que o Cruzeiro quer definir. Quem vai ficar? Ontem, já mais à noite, o Fábio usou o Instagram dele para dizer que não tem pressa para nada, que já teve uma conversa, na época ainda do Pedro Lourenço comandando o futebol, que ele não saiu em outras oportunidades e que não seria agora. Ele iria abandonar o barco, então as negociações seguem, eles tentam aí bater o martelo para o Fábio definir também esta permanência nas redes sociais. Repito, ele mostrou que tem vontade de continuar neste ano de 2020. Outra situação que vai ser definida, a saída do Dedé. Esse aí não vai ficar. O Cruzeiro já sabe que o Dedé tem sondagens da China, tem de outros clubes do Brasil. O Dedé, se ele reduzisse o salário pela metade, ainda seria um alto salário. Então, dependeria também da vontade do jogador. E vamos ver como será a condução deste processo para o Dedé jogar em outra equipe, se vai emprestado, se vai em uma negociação. Essa história deverá ter um novo capítulo nos próximos dias. Ontem a gente trouxe a informação, a rescisão do Fabrício Bruno. O Cruzeiro mantém 25% dos direitos econômicos do jogador. O Fabrício Bruno já teve a rescisão publicada no BID e, além disso, ele desembolsou 500 mil reais. Esse dinheiro entra no cofre do Cruzeiro, retira a ação. A ação do Fabrício Bruno era na casa de 4 milhões de reais. E aí é o que eu falo. Se o Fabrício Bruno, uma ação dele vira 4 milhões de reais, você imagina quem ganha um salário alto. Então é esta a preocupação de todos no Cruzeiro. E o que pode acontecer nos próximos dias também? As diretorias vêm fazendo contatos já há alguns dias, o Ocimar Bolicenho com o Anderson Barros, diretor do Palmeiras, sobre o Orejuela no Palmeiras. A ideia seria uma negociação por empréstimo, vindo alguns jogadores. O Palmeiras já colocou alguns nomes à disposição. Um que o Cruzeiro tem interesse, mas esse o Palmeiras não vai liberar, é o jovem atacante Angulo. O Palmeiras fez um alto investimento, se comenta muito bem deste garoto,
O Palmeiras comprou ele aí muito caro. Eu me recordo de um